vida, é impossível ministrar pela minha própria força, somente pelo teu Espírito. Por isso eu quero me despir de toda sabedoria humana. Senhor, o que fala agora não é título. Aliás, o título não serve para nada. O que fala agora é o coração quebrantado. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sei que este é o desejo dos meus irmãos aqui. Ser revestido da Sua palavra, do Seu poder, da Sua unção. Eles também precisam de Ti. Por isso, fala conosco essa manhã. E nos prepara para mais uma jornada. Que hoje o Senhor traga pão e água para mais uma jornada até o além. Porque nós precisamos ser revestidos e fortalecidos pela água, a Tua unção, pelo pão, a Tua palavra. Vem neste lugar. Fale conosco. E tudo que ocorrer aqui seja para glorificar a Jesus. Amém. Aqueles que estavam com dor nas costas, quantos acabaram a dor? Levante a mão. Veio 4 acabou a dor. Aleluia. Tinha alguém que estava com dor de cabeça. Quem é? Acabou a dor de cabeça? Alguém tem dor aí, unha encravada? Hein? Você, unha encravada? Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Só essa versão. Eu não vou pregar sobre esse texto, vou pregar sobre Jeremias. Mas aqui Paulo, ele chega a confrontar a igreja de Roma. E ele fala assim: vocês acham mesmo que Deus, o soberano e todo-poderoso, ele não pode agir como ele quer? Pegar uma pessoa e falar assim: olha, pelas suas atitudes, tu vai ser vaso de honra. Mas aqueles com o coração endurecido, aqueles que são tardios em ouvir e ouvirem, com o coração obstinados, cara, agora você perdeu, agora você vai ser um vaso de honra. Você acha mesmo que o Altíssimo não faz isso? Sabe, quando fala do oleiro, está falando de Deus. Quando fala do vaso, está falando de mim e de você. Que tipo de vaso temos sido? Que tipo de vaso nós temos permitido Deus formar? Honra ou desonra? O nosso comportamento, o nosso testemunho, as nossas atitudes vai demonstrar se estão sendo criados um vaso para honra ou um vaso para desonra. No nosso chamado, naquilo que Deus confiou sobre as nossas vidas, no nosso ministério, seja no louvor, na intercessão, na palavra, no diaconato, na cozinha, na escolinha ou qualquer outra coisa, no corpo a corpo, na rua, que tipo de vaso temos sido? Deus tem formado em nós, e nós temos testemunhado um vaso de honra, ou as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, o nosso modo de viver tem sido um vaso de desonra. Que tipo de pessoas, na nossa família, no nosso comportamento com a nossa esposa, as mulheres com os esposos, com os filhos, que tipo de vaso somos? Honra ou desonra? Porque aquilo que nós nos entregarmos, nós vamos ser transformados. Eu preciso liberar. Você sabe que quando vem, eu preciso liberar. Vem cá, Patrícia. Eu não posso suportar, eu não consigo pregar se eu não liberar. Aleluia. Eu não posso suportar. Olha,
presença? Que tipo de vaso temos nos tornado? Melhor dizendo, temos permitido Deus moldar. Eu tenho visto algumas anomalias na igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja batista. Estou falando inclusive da igreja batista. Estou falando do corpo de Cristo na terra. Essa semana eu conversei com várias pessoas, com pelo menos 3 ou 4 delas eu disse a mesma coisa. Uma da grande dificuldade da igreja hoje é relacionamento. As pessoas não têm humildade para se relacionar. Sempre tem umas que acham que está trabalhando mais. Sempre tem uma que acha que não está sendo reconhecida mais. Sempre tem uma que não tem, que o seu temperamento não bate com o meu temperamento, por isso procura ficar distante. Sempre tem um que não sabe se relacionar. Quando nós servimos a Cristo, nós não servimos por causa das outras pessoas, nós servimos por causa de uma decisão nossa. Eu poderia me entristecer aqui, porque eu poderia contar pelo menos 20 pessoas que eu sabia que tinha que estar aqui e não está. E são pessoas da minha confiança. Mas ao invés de me entristecer com elas, eu me alegro com vocês que vieram. Aleluia. Glória a Deus. Que tipo de vaso temos nos tornado? Ou melhor, permitido que Deus molde. Deus vai moldar vasos para tesouro, porque eu vou me transformar naquilo que eu me entregar. Ainda estou na introdução. A introdução hoje é meia hora. Aquilo que eu me entregar é aquilo que eu vou me transformar. Pastor, eu desafio você a dar uma base bíblica. Eu faço. Final da Bíblia, Apocalipse. Continue o justo na sua justiça. O ímpio continue na sua impureza, nos seus pecados. Porque aquilo que eu me entregar, eu vou me transformar. E sempre um abismo chamará outro abismo. O abismo do pecado, da mentira, do erro, do orgulho, sempre vai se transformar mais erro, mais orgulho, mais abismo para levar à perdição. Mas quando eu entro num lugar de profundidade de Deus, a sua santidade, o seu poder, a sua unção, a sua glória vai me levar mais fundo na presença dele. Um abismo chamando outro. Aquilo que eu me entregar, aquilo que eu vou ser. Nós sempre passaremos mais tempo com aquilo que tem mais valor para nós. Existem homens que passam tempos no bar, porque o bar tem mais valor do que a família. Lógico, não tem da igreja, nós não temos isso aqui. Mas também existem ministros que passam mais tempo na internet, na televisão, no futebol, do que com a presença de Deus. Por quê? Porque a internet, as outras coisas, a televisão, o futebol, tem mais valor do que a presença. Eu sempre me gastarei mais tempo com aquilo que tem mais valor. E com aquilo que eu gastar mais tempo, é com aquilo que eu vou me transformar. Um vaso de ouro ou um vaso de tesouro. Deixa eu começar no leitinho bem devagarinho. Deus nos ama. Fala para essa pessoa que está somando. Deus te ama. Mas te ama muito. Como diz a gíria, te ama. Fala uma palavra. Ninguém me ajuda? Te ama pra caramba. Não entendi. Estouro? Então é isso. Deus é um estouro de amor por ti. Queridos, nós somos maus. Então nós olhamos para as pessoas. Poxa, aquela pessoa é feia. Olha o nariz dela. Olha o cabelo de corte horrível. Eu não me lembro o ano agora, mas acho que foi 2001.
A pastora Joelma Facchini estava na minha casa, 2001. E eu aprendi uma lição que ia mudar a minha vida. Nós estávamos orando, ela estava orando por mim, pela minha família. É uma amiga muito querida de Campo Grande. Para mim, é a melhor pregadora do país. Sou suspeito, né? Muito. E estou saindo um pouco aqui, mas... E ela disse para mim assim: você precisa aprender a ver as pessoas como Deus vê. E nos próximos anos eu comecei a buscar como que o Senhor vê as pessoas. E eu comecei a entender algumas coisas. Deus vê as pessoas sempre com uma expectativa de mudança. E Deus não vê ninguém feio, não tem ninguém feio. Olha o Laércio que lindo com aquela barbinha branca. Todos nós temos uma beleza. Talvez você não está feliz com o seu corpo. Ah, eu estou um pouco gordo. Eu recebi uma boa notícia. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, a irmã Márcia ali falou para mim: pastor, como o senhor emagreceu? Eu falei: tá vendo? Nós vemos as pessoas gordas, feias, mas querido, eu entendi algo. Nós não somos, fica em pé, né? Minha esposa conheci com moderação. A gente olha uma pessoa e fala assim: ah, tá bonita hoje, hoje ela tá feia. Sabe, a nossa forma de olhar fala que tipo de vaso nós somos. Porque eu casei, por isso que existem muitos divórcios. Eu não casei com esse pedaço de carne. Eu casei com uma pessoa que não é esse pedaço de carne, é o que ela é. E o que ela é está além desse pedaço de carne. Esse pedaço de carne vai divulgar. Se Jesus não voltar, não chamar ela, vai definhar, vai engordar, emagrecer, não sei. Mas o que ela é vai continuar sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a ver as pessoas como elas são. Deus nos ama, querido. Deus nos ama. Então Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E o desejo de Deus é que nós sejamos não só salvos, mas transformados em vasos de glória, transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Há um propósito de Deus sobre as nossas vidas. O desejo dele é que todos nós sejamos salvos, nenhum se perca. Deixa eu falar isso para você, não precisa abrir. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus falou: olha, aquele que me enviou não quer que eu perca ninguém, não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, que todos tenham o propósito que Ele tem. Mas se perderam pessoas. Judas foi um, andou com Jesus na terra, caminhou com Ele e se perdeu, porque no seu livre-arbítrio Ele definiu que ele seria um vaso de tesouro. Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus disse duas coisas aqui no início do ano: que desse altar sairia um rio de vida. Irmãos, nós temos tido cultos aqui que às vezes eu chego em casa, eu não sei como eu vou dirigir. Tanta presença.
aquele que identifica a presença, o rio mergulha mais. Porque para uns, as águas estão no tornozelo, para outros, as águas estão no joelho, para outros, as águas no ombro, para outros já estão mergulhando, né? Aleluia! Glória a Deus! Então, no mesmo mover, depende da identificação de cada um. Mas Deus disse também que esse seria um ano de substituição. Então nós vemos pessoas que chegaram bem depois e ficou no lugar de pessoas que deveriam estar, que já estavam muito antes. Deixa eu falar para você, eu não quero ser substituído. Porque se eu recuar, Deus vai levantar alguém melhor do que eu. Deus sempre levanta alguém melhor que a gente. Nós passamos um momento de dificuldade, porque a unidade não se vê só nos bons momentos, se vê nos momentos ruins, quando a gente precisa orar, quando a gente precisa estar junto, batalhar as batalhas juntos, e aí a gente vê quem está junto, segurando a corda com a gente. Aqueles que não seguraram, Deus vai substituir. Não sou eu que estou falando. Mas Deus não quer que ninguém se perca, porque para Ele quer fazer de todos vasos de honra. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu o direito de escolha. Deuteronômio 30, 15 a 20 fala sobre isso, não precisa dar muito. Ele fala: olha, pus diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. No versículo 19, eu marquei aqui, diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Olha o que Deus está falando, o próprio Deus está falando: escolha sabiamente, escolha ser um vaso de honra, e não de desonra, e não de vergonha, e não de escândalo, e não de retrocesso. Escolha ser um vaso de honra, que isso tem a ver com o versículo que eu comecei tudo, porque aqueles que usam o seu livre-arbítrio para buscar a Deus, para se entregar a Deus, para perseverar apesar das lutas e dificuldades, para se entregar à palavra, para permitir Deus moldá-lo como um vaso de honra. Será um vaso de honra. Mas aqueles que permanecem na desobediência, na mentira, tomando atitudes erradas e culpando a Deus, como se Deus fosse culpado pelas atitudes erradas que eu tomei. Tem pessoas que erram, fazem tudo diferente, faz tudo errado, faz tudo diferente daquilo que Deus quer que faça. Quebra a cara e depois culpa a Deus. Oh Deus, por que aconteceu isso comigo? Aconteceu porque você não obedeceu. Esses que permanecem no orgulho, na soberba, certamente estão escolhendo a morte e a maldição. Serão vasos para a desonra. Eu disse que seria negativo. Mas eu quero crer que aqui só tem vaso de honra. Aleluia! Estou falando bem alto, eu sou vaso de honra. Sou vaso de honra. Então vamos esquecer o vaso de desonra. Para chegar ao vaso de honra, tem alguns processos. E agora eu vou entrar na mensagem. Tem alguns caminhos. E nós temos que perseverar nele. E hoje eu quero falar sobre a formação de um vaso de honra. Jeremias capítulo 18. Você que está aqui, eu tenho uma boa notícia. À noite, às 19 horas, tem um culto. E não é porque você veio de manhã que você está dispensado na noite. Tem uns irmãos espertinhos, vêm de manhã, não é à noite. Cutuca a Cristina, espera a noite, Cristina. Cutuca o Paulo. Vou pular você aqui, faz conta que eu não te vi. Jeremias 18. Vamos ler só de 1 a 6 para ser mais rápido. Palavra do Senhor. Palavra de quem? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: fique imaginando, porque será que Deus escolheu bem Jeremias?
aqui seria outra mensagem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Algumas traduções foram rodas de madeira. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecer. Então vem a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Repita comigo: como barro na mão do oleiro, assim eu sou na mão de Deus. O vaso somos nós. Só para descontrair um pouco, somos nós. O oleiro é Deus. Nós vemos aqui um vaso passando pelo processo de modelamento. Modelagem. Mas a palavra modelamento existe também. Nesses dias, Deus está moldando o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Aleluia. E eu vou trabalhar só com um vaso de honra. Deus está moldando o seu povo para fazer do seu povo um vaso de honra, para que seja bênção, para que seja um exemplo de transformação. E Deus falou com Jeremias: desce lá na casa do oleiro. E Jeremias desceu lá. E de repente ele chega lá e ele viu que o oleiro estava trabalhando com o barro, até fazer dele um vaso. Então ele viu que esse processo de modelagem, como diz a mais bela entre todas as mulheres do mundo, tinha uma finalidade: fazer um belo vaso. E é exatamente isso que acontece com nossas vidas. A Bíblia diz em Isaías 64:8, eu vou ler: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Trazendo para nós somos esse barro, e Ele é o oleiro que está formando esse barro, está edificando a nossa vida. E esse mesmo processo de modelagem nós vemos na nossa vida, é necessário em nossas vidas, para formar o quê? Servos de caráter, filhos de integridade, homens e mulheres de unção, de poder, de santidade. Esse mesmo processo de modelagem, ele está preparando a nossa vida para que possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu disse aqui que há uma outra tradução do versículo 3, que fala que ele estava trabalhando uma roda de madeira, e ele estava passando essa roda de madeira criando uma forma. Assim também nós passamos por algumas etapas da nossa vida, e essas etapas da nossa vida nós precisamos compreender, nós precisamos entender, para nos dar força para superar cada uma das etapas. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar 5 etapas da formação de um vaso de honra. Vocês estão comigo, né? Amém. A primeira etapa é a seleção do barro. Repita comigo: seleção do barro. Seleção do barro. Eu estava estudando sobre isso, e existe mais ou menos 200 tipos de barro que podem ser usados. Existem 200 tipos de barro, mais ou menos, conhecidos, mas apenas 8 tipos de barro podem ser usados para fazer um vaso. Existe uma grande quantidade de barros, mas uma pequena parte dele, só 8. Vamos trabalhar com o número 200 e o número 8. Quantos por cento dá aí no contador? Gilberto, quantos por cento dá? 10% daria 20, 5% daria 10, daria uns 4% mais ou menos. 4%, exatamente 4%.
Então vamos lá, de tudo que tem da gama de barro, somente 4% dele pode ser feito de vaso. O que isso significa? Significa que é Deus que escolhe o tipo de barro. O que isso significa para nós? Significa que se você está aqui, você faz parte desses 4%. Aleluia. Significa que Deus te escolheu. Querido, não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Deus agora decidiu dar um rumo nesse mundo e ir para a sua presença. Entendo, querido, foi Deus que nos atraiu, foi Deus que nos escolheu. Você faz parte da minoria, você faz parte de 4% apenas, que é escolhido por Deus. Você fala para a pessoa que está ao seu lado, você é especial, você faz parte da minoria escolhida por Deus. Agora fala de novo essa pessoa. Isso significa que você está pronto para ser moldado. Amém. Querido, ouça, valorize isso. Repita comigo, valorizar a escolha de Deus. Querido, valorize isso. Você foi escolhido. Valorize isso. Dê valor a essa escolha. Ouça, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em Deus te escolheu para que você seja santo e seja diante dele irrepreensível e ande em amor. 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Repita comigo, Deus me escolheu. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, Deus te chamou das trevas e te trouxe para a luz. Então, fala para o seu vizinho de novo, Deus te escolheu. Se alegre. Deus sorriso aí. Aleluia. É o básico, né? Glória a Deus. Quantos aqui creem que Deus te escolheu? Amém. Agora eu te digo, bem-vindo para o lado de cá. Não é esse mar de rosas todo. É assim, é um mar de rosas sim. Deus te escolheu, Ele te ama, valorize isso. A primeira etapa para formar um vaso de honra é escolher o barro, é escolher o barro. Nós somos esse barro. Barro está até meio vermelhinho. É bom. Barro é bom. Primeira etapa, Deus te escolheu. Então nós aceitamos a Jesus. Parece que tudo dá certo, né? Só de pensar, quando eu me converti no início, fui fazer uma audiência em Limeira, e o cliente me levou na volta. Passou um cara por mim antes do Toyota mudar, aquele modelinho mais antigo. Passou por mim, acho que 2000, né, meu bem? 2001, aquele modelo 2000. Passou por mim um Toyota daquele, eu olhei assim, uma pindaíba. E meu coração se alegrou tanto, e eu não falei, eu pensei, Senhor, eu queria tanto um carro desse, é digno de um advogado. Pensei assim, e ri comigo, e um mês depois eu ganhei um carro desse. Aleluia. É igualzinho aquele que passou por mim, parece que tudo dá certo, né? Mas vem a segunda etapa, para formar o vaso. E a segunda etapa é a etapa do
No versículo 4, o vaso quebrou. E por que ele quebrou? Algumas hipóteses, uma delas, talvez porque ele estava bem curtido. O curtimento é uma fase muito importante na fabricação do vaso, porque o curtimento é o que dá liga. Então, quanto maior o vaso, maior tem que ser o curtimento. Quanto maior o vaso, quanto mais honra vai ter este vaso, mais tempo vai ser esse processamento de curtimento. E o que significa isso? Significa que quanto maior a obra na sua vida, quanto mais longe você quer chegar, significa que quanto mais sede e fome que você tem na presença dele, mais tempo você vai precisar ter na presença dele. Mais tempo você vai estar fechado no quarto, orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, adorando. Mais tempo você vai ter que estar fechado com ele. Mais tempo você vai ter que largar tudo para ficar só na presença dele. Mais tempo você vai ter que estar nos cultos, ser o primeiro a chegar, o último a sair, a se entregar na sua casa. Quanto mais tempo quanto maior a obra na sua vida, mais tempo você tem que ter. Querido, não há poder na oração casual. O poder está na oração constante, não habitual. Não há poder, habitual há poder. Aqueles que não deram nome, por favor, procure a Nina hoje. Serão 30 dias de oração ininterrupta e eu encontro com cada um de vocês. O que significa isso? Que quanto maior a obra na minha vida, mais tempo eu vou ter que estar na presença de Deus, buscando transformação, buscando mudança, analisando os meus defeitos, analisando a minha ignorância, analisando as minhas faltas como ministro, faltas como esposo, faltas como pai, faltas como esposa, limitações, fraquezas, coisas que me afastam daquilo que Deus tem para a minha vida, para me transformar no vaso de honra. Só que é nesse período de turbulência, de curtimento, que vem lutas internas, pressões internas, que vem pressões externas, vem lutas de todos os lados, pressões, lutas, adversidades. Por quê? Porque nós estamos num curtimento. Esse é um período em que aquelas lutas internas parecem que vai destruir. Esse é um momento em que parece que Deus está falando com todo mundo, Deus está dando resposta para todo mundo, e para nós parece que não responde. Eu vejo aqui o pastor falar que Deus está falando, eu vejo aqui o irmão dando testemunho, mas na minha vida é nada. Você está no curtimento, querido. Percebem? Quanto mais curtimento, mais liga. Quanto mais curtimento, maior o vaso. Quanto mais tempo suportando as pressões e buscando aquele lugar de rompimento. Por quê? Porque quando você entra para a presença de Deus, as pressões vêm para te tirar de lá. Então você precisa romper este momento. Esse é o momento de curtimento, onde eu tenho que romper as pressões pela minha fé, pela minha perseverança, pela minha dedicação, por crer que eu sou escolhido para ser um vaso de honra. Sabe? Esse é o momento, como passou Jacó. Você gruda nele e fala: Senhor, eu não deixo você ir enquanto eu não romper, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada, mas eu sei que o Senhor está comigo aqui. É o momento de romper as lutas, é o momento de mudar do nosso lar. Ah, pastor, já sou casado há 50 anos. Ele sempre tem coisas para a gente melhorar. Deixa eu te dizer, todos os grandes servos de Deus experimentaram os momentos de dor, de sofrimento, de batalha, de angústia, de aflição, de medo, de frustração, de desprezo, de decepção. Todos os grandes servos de Deus, todos os vasos de honra passaram por momentos de dificuldades. Então é um momento de curtimento, mas creia, vale a pena. Deus é fiel e Ele sabe honrar e ser fiel com aqueles que demonstram suas fidelidades. Para ser rápido, né? Poderia falar, mas todos já entenderam essa frase? Amém. Primeiro eu sou escolhido, depois de escolhido.
vem o curtimento, pressões, dificuldades. O interessante é que, curtindo o vaso, ele vem para mais uma fase. Curtindo o vaso para barro, para dar liga, não o vaso para dar bastante liga. Vem uma fase deliciosa, a do amassamento. As pessoas são colocadas num lugar, o barro, são colocados no lugar para literalmente serem pisados. Depois de escolhido e curtido, o vaso tem que ser barro, tem que ser pisado, para tirar todas as bolhas de ar, porque as bolhas de ar ficando traz uma rachadura no vaso. Então é colocado o barro no lugar e lá eles vão pisar. Esse é o período das humilhações. Todo aquele que é humilhado é um momento que ninguém te entende. Você fala, vamos para o mato, como diz o pastor Hamilton, as pessoas já estão pensando que você está falando, eu mato. Ninguém te entende, é um momento de perseguições. Levantam-se falsos testemunhos. Querido, se você quer ser um vaso de honra, vão ter falsos testemunhos contra ti. Eu sou expert nisso. Eu nunca ouvi falarem tanto mal de mim como já falaram, principalmente depois que eu fui ordenado. Pessoas ligavam na minha casa para perguntar se era verdade que eu tinha feito e falado o que falaram que eu tinha feito e falado. Sabe, todo mundo que tem um chamado e quer ser um vaso de honra, antes tem que tirar as bolhas de ar. E quando vem a humilhação, é para nos tornar mais humildes. Tirar o ar do pecado, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Sabe, tirar o ar daquilo que nós pensamos que é do meu jeito, da minha forma. Tirar o ar do pecado que nós pensamos que é na força do nosso braço. É aqui que nós aprendemos a depender totalmente dele. É a fase do amassamento, quando há perseguições, quando há humilhações. Muitas vezes somos humilhados, às vezes nem somos, só que nós estamos tão feridos que já sentimos humilhados só de olhar um para o outro. É a fase que nós estamos sendo pisados, amassados. Sabe por que o vaso quebrou no versículo 4? Porque talvez ele não tenha sido pisado quanto deveria pisar, e criou bolhas, e quando criou bolhas, quebrou. Sabe, esse é o momento, querido, que muitas vezes somos desprezados, duvidam do nosso chamado, essa fase que pessoas levantam contra nós. Por isso Tiago disse assim, Tiago 1:2: meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Fala para o seu vizinho, ser feliz, se alegrar diante das aflições. Querido, é Deus trabalhando. Só os espirituais podem entender isso. Os carnais nunca vão entender isso. Tem uma outra tradução que diz assim: tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque você está sendo formado um vaso da honra. Você está sendo aprovado como filho. Você não só escolhido, mas curtido, pisado para entrar na quarta etapa. E qual é a quarta etapa? Quando a terceira etapa termina, que sai toda a bolha de ar, foi devidamente ligado e pisado, vem a quarta etapa. A quarta etapa é os acréscimos dos ingredientes corretos. Tira os ingredientes errados e coloca os ingredientes corretos. Por que o versículo 4 vaso quebrou? Pergunto de novo. Porque talvez faltou o acréscimo dos ingredientes para formar o vaso. 3 ingredientes tinham que ser colocados. Primeiro, parafina. Segundo, pedra triturada. Terceiro, restos de cerâmica. Para sermos um vaso de honra, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo precisa estar ativo em nós.
Ouça, sem essa mistura da palha, pedra triturada e resto de cerâmica, o vaso é muito fraco, muito frágil. Captaram? Qualquer coisinha desanima. Qualquer coisinha se rompe. O primeiro ventinho já cai, estoura. Por quê? Porque não acrescentou os ingredientes. Deus não quer homens e mulheres sem consistência. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço. Por isso o reino de Deus é para os fortes. Pastor, eu tenho me sentido tão fraco, então profetiza, digo fraco, sou. Apóstolo, não glória a Deus de crente. Vocês escutaram aquele glória que eu mandei? Cadê o seu glória? Tá. Não vou pôr. Em casa tem aqueles tipos de não vaso, mas porcelanas, pratos, que são de uso diário, né? São mais fortes. Passa aqui, bate a pontinha, dá uma lascada, mas continua lá servindo. Tem aqueles para usos esporádicos, aquelas porcelanas finas, que só de bater um pouquinho na torneira já racha. Deus não está procurando porcelana fina para uso esporádico. Deus está procurando aqueles pratos resistentes, que lasca aqui, mas continua servindo todos os dias. Entendeu? Deus nunca vai usar quem está na prateleira. Deus sempre vai usar quem está. Deus está procurando pessoas que não se quebram facilmente. Para isso, alguns ingredientes ele precisa acrescentar na formação do vaso de honra. Por exemplo, ele precisa acrescentar o amor. É impossível servir sem amor. Todos aqueles que servem sem amor, no primeiro ventinho, ou a primeira vez que o pastor chamou a atenção, já desiste. Porque está servindo pela motivação errada. Aqueles que servem sem um amor incondicional, um amor ágape. Aqueles que servem sem um amor verdadeiro, o primeiro que desistiu do seu lado, você desiste também. Você não, está quebrado esse nome de Jesus. Como nós temos visto isso? Anomalias na igreja. Fulano desistiu, acho que eu vou parar também. Porque não tem a motivação correta, o amor a Cristo. Então, algumas pessoas talvez vejam assim o meu tratamento com a Patrícia. Mas querido, o meu tratamento com a Patrícia chega a ser até diferenciado mesmo. Eu preciso, Patrícia, que lave o banheiro. Estou lavando, pastor. Patrícia, eu preciso que faça uma visita hoje à noite. Deixa que eu vou. E vai debaixo de uma unção. Não vai falar qualquer coisa. Não vai me dar dor de cabeça para depois eu ir lá. Sabe? Não é que eu amo mais a Patrícia. É que a Patrícia conquistou na minha vida um lugar maior de confiança. E é esse lugar de confiança que nós precisamos conquistar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E quando eu faço as coisas por amor, eu começo a conquistar a confiança. E Ele começa a me transformar num vaso de honra. Eu não sei porque o pastor mandou, eu sei porque a palavra de Deus falou para mim, ide. Então eu vejo situações aqui na igreja que precisam de ajuda. Quem sabe que tem que fazer o bem, não faz, pega. Se fulano, Beltrano, Ciclano está pecando, eles que pegam e não eu. E assim eu conquisto o coração de Deus para o amor à obra. Estamos passando aperto financeiro. O Senhor me disse que muitos dos obreiros, e Ele me mostrou alguns, nem dízimo dão, porque não tem amor na obra. Porque se tivesse, daria, compraria a minha junto. Esse não pode ser formado vaso de honra, sabe por quê?
oportunidade, deixa eu te falar uma coisa. Sou eu que dou oportunidade, cara. Gilmar e Letícia chegaram há poucos meses. Só que tudo que nós falamos, olha, tempo de oração, tempo de busca. Às vezes ela abre a boca aqui, você vê que o clima muda, porque está orando, está buscando. Porque ama a obra de Deus. Você não acrescentar um ingrediente amor. O vaso vai rachar, nós vamos até determinado lugar. E depois vai parar. Existe um outro ingrediente: a alegria. Ninguém tem um sorriso. Misericórdia. Cutuca isso. Ele falou de alegria. Ele falou de alegria. Cara, eu sou escolhido. Eu já fui curtido e amassado. Agora eu tenho uma alegria de poder servir a Cristo. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu nunca poderia ser um vaso de honra sem mim a alegria da salvação. Porque lutas eu vou ter toda a minha vida, dificuldades eu vou ter toda a minha vida, aflições eu vou ter toda a minha vida, mas alegria eu vou ter por toda a eternidade, querido. Porque a alegria do Senhor habita em mim. Esse ingrediente precisa ser aquecido. Às vezes eu chego em casa com a Marisa, nós estamos arrebentados. Aí nossos filhos, vamos comer um lanche, toca o telefone. O lanche fica para depois. Nós precisamos socorrer determinadas situações. Querido, na sexta-feira eu estava diante de duas situações. Olha só que tristeza. Olha só como é difícil às vezes a vida de um pastor. Durante a semana eu vinha falando com o marido da Flávia de ir lá na sexta-feira, que eu ia dar um jeito, porque a semana foi muito corrida, muitos compromissos, não estava tendo tempo. Na quinta-noite, eu saio daqui, chego em casa, recebo a notícia. Em Cravinhos, a tia da minha mãe, eu enterro, e o enterro seria exatamente na hora que eu falei para o Fabrício que eu ia no HC. Esse aqui tem um mistério, vou contar até assim. Então, como eu vi? Morreu a tia da minha mãe me liga, vamos lá comigo. E agora eu estou numa encruzilhada, o que eu faço? Vou lá no enterro da tia da minha mãe, ou vou na UTI, que é o único horário que eu tenho para ir, não tenho outro. Sabe, domingo aqui, porque eu não fui no enterro para poder ir numa UTI. Aquela pessoa já tinha morrido, ainda que os parentes não entenderam a minha ausência, mas aquela outra pessoa estava viva. Eu fico admirado quanto pessoas não vêm na igreja porque chegou visita. As prioridades estão trocadas, que nós precisamos de ter alegria em fazer a obra. E a alegria precisa ser um ingrediente. Isso aqui é outro ingrediente. Poderia falar tanto de santidade. As pessoas sabem que determinadas atitudes ferem a santidade, mas continuam. Mas um vaso de honra se santifica. Comprometimento. Nós vivemos uma geração que não tem comprometimento com a obra. Comprometimento que as pessoas têm hoje, eu sei que isso dói, mas o comprometimento que as pessoas têm hoje é com o seu umbigo, é com as suas causas pessoais.
se não tiver amor, você nunca terá comprometimento com ela. Às vezes passamos lutas. Quantas vezes aconteceu isso? Nós estamos vivendo um momento de unção, mas temos momentos de batalha. Quantas pessoas não têm comprometimento e nos deixaram na mão na hora da batalha? E pessoas que nós colocamos aqui em evidência foram embora porque o momento era ruim e ainda levou pessoas com elas. Mas lá na frente, esse vaso não é de honra. Lá na frente está sendo formado um vaso de desonra. Unidade. Falamos de unidade, mas estamos muito longe disso. As reuniões de oração diz tudo. Deus precisa acrescentar esses ingredientes para formar um vaso forte para a honra. Humildade. Por que vocês estão tão silenciosos? Ninguém está dando glória a Deus. Tem um ingrediente gostoso que precisa ser acrescentado: unção. Unção da glória a Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Primeiro, o barro é escolhido. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Que ele Deus escolheu. Amém. Segundo, esse barro precisa ser curtido. Precisamos ir para a presença de Deus. Será um momento de aflições e lutas. Terceiro, esse barro ele tem que ser amassado. É o momento de sair do orgulho, da prepotência. Sabe, você já percebeu que em momentos difíceis, de deserto, nós somos bonzinhos? Quando está tudo bem, crescemos o peito. Mas nos momentos de luta, nos tornamos humildes, né? Aceitamos a oração de todo mundo, reconhecemos o ministério uns dos outros. Não é isso, né? Mas quando está tudo bem, né? Quando o Corinthians está ganhando, o pastor vem aqui e fala, quando está perdendo, fica quietinho. Eu tenho que me dar alegria. Melhorou um pouquinho. Depois de amassado, então é hora de acrescentar algumas coisas: amor, alegria, comprometimento, humildade, unção, poder, chapação no bom sentido. E depois então vem a quinta e última etapa: é a modelagem, modelagem do vaso. No verso 6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é a etapa do vaso ganhar forma. Essa é a etapa de ser concluído todo o trabalho e ter a forma definitiva de vaso. O profeta Jeremias desceu lá na casa do oleiro, e lá ele viu o barro numa roda de madeira. Repita comigo: roda de madeira. E para que levou ele lá? Para moldá-lo, ao ponto do vaso ser transformado segundo o coração do oleiro. Deus olha para Davi e fala: achei Davi um homem segundo o meu coração. Deus olha aqui para o Nivaldo e para cada um de nós, para mim, para o Valério, para cada um aqui, e fala: eu quero achar em você, meu filho e minha filha, um homem e uma mulher segundo o meu coração. Aleluia. E este é o momento de ser moldado, de criar a forma definitiva de vaso de honra. É assim que se passa conosco. E somente quando nos rendemos totalmente à vontade de Deus, somente quando nos colocamos totalmente na mão do oleiro, é que Deus não vai nos levar a uma roda de madeira, mas Deus vai nos levar a uma cruz de madeira, para que lá na cruz nós possamos ter um exemplo do vaso verdadeiro.
aquele vaso, Deus quer fazer comigo e com você. Nos transformar à imagem e semelhança daquele vaso. Ele vai nos levar a uma cruz de madeira, para que naquela cruz nós possamos ter um exemplo de que é ser um vaso de honra. Tem um livro do Max Lucado que eu indico aqui, chama Simplesmente Como Jesus. Absolutamente fantástico. E ele começa o livro assim. No primeiro livro tem aquelas partes brancas, fácil. Então ele começa assim: o Senhor te ama, vira reticência, vira folha, como você é, reticência, vira folha, mas ele se nega a deixá-lo dessa forma. Reticência, vira folha, ele quer que você seja, reticência, vira folha, simplesmente como Jesus. E o livro todo fala do processo de transformação. Deus te ama como você é, mas Ele quer te transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aqui é onde o vaso cria a forma de Cristo. Então aqui, Ele quer ver o caráter de servo em nós. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Querido, nós temos uma oportunidade de servir. Nós temos uma oportunidade de fazer a diferença. É um privilégio. Mas se não tiver os acréscimos, as bolhas, vai fazer o vaso rachar. Tem pessoas que desistem por tão pouco. Para ser servo, eu vou repetir, precisa ter o amor incondicional. Olha o exemplo de Cristo, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Nós temos que entender que quando decidimos servir, nós estamos servindo pecadores. Estamos servindo pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que desistem, pessoas que nos deixam na mão, mas eles nos deixam na mão, eles murmuram, eles desistem, não nós. Querido, se tivesse vindo uma ou duas pessoas só hoje de manhã, eu estaria ministrando a mesma coisa. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Cristo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Aqui, o apóstolo João não está falando que eu tenho que morrer por alguém, está falando que eu tenho que servir os irmãos. É um privilégio. Deus quer que nós sejamos iguaizinhos a Jesus, cheios do Espírito Santo. Lucas 4,1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Querido, até Jesus foi pisado. Até Jesus ficou no curtimento. Ele foi para o deserto, foi no curtimento. Saiu de lá e foi pisado, humilhado, não reconhecido. Se Jesus passou por isso, aí ele foi para o madeiro. Paulo diz que nós somos batizados no sofrimento de Cristo. Está na hora da igreja mudar os paradigmas, o foco, a forma de pensar e agir. Deus quer que nós sejamos iguais a Jesus, Atos 4,30. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Aleluia. Santidade que gera comida, santidade que gera unção. O Pai quer que sejamos vasos iguais a Jesus, amados. Eu fico imaginando, eu não
consigo olhar para o Espírito Santo e ver um Espírito Santo grosso, mal educado. E eu não consigo olhar para uma pessoa grossa, mal educada e achar que ela está cheia do Espírito Santo. Não consigo. Ela está cheia de muita coisa, menos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos faz pessoas doces. Aleluia. Por isso que eu falei daquele jejum de não murmurar, não blasfemar. Porque o Espírito Santo faz com que sejamos pessoas doces e amáveis, que de uma única fonte só saiam bênçãos e não mãos. Aleluia. Por isso que nós precisamos passar pelo curtimento, pelo amassamento e ser cheio dos ingredientes corretos. Estava falando com o irmão essa semana. Muitos pastores pegam pessoas que não estão preparadas com o mínimo de entendimento sobre transformação, mudança e oração e já colocam à frente na batalha. O vaso vai quebrar, porque não foi curtido, não foi pisado e os ingredientes corretos ainda não estão lá. Isso é mentira, querido. Isso é beabá no Evangelho. Poderíamos falar de coisas profundas. Sabe, Deus quer que sejamos iguais a Jesus. Pessoas que amam como Ele ama, perdoam como Ele perdoa, andam como Ele andou, longanimidade, benignidade, bondade, alegria, paz. Aqui é o lugar da bondade ou moderagem. Filipenses 2,5 fala: tende em vós os mesmos sentimentos que teve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para chegar neste lugar tem que ser curtido, pisado e acrescentado. Aí Deus vai dar. Quantos ainda querem ser um vaso de Deus? Amém. Somente pessoas moldadas pelo Espírito Santo podem viver assim. Aleluia. Vamos parar por aqui, eu acho que já está. Fique em pé, fique de louvor. Fique em pé em silêncio, eu quero